Olá, meus amigos, meus irmãos. Gostaria de convidar a todos para participar de mais um vídeo, da revista Palavra e Vida, dos estudos, E a lição de hoje é a lição 13. O texto básico é 2 Pedro, capítulo 3, da carta de Pedro. E o título tem como crescimento espiritual e um alvo permanente. Gostaria primeiramente de saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, E pelo Senhor ter permitido mais uma vez fazer esse estudo, Essa é a revista da Convenção Batista Fluminense, que tem como autor desse trimestre o pastor Samuel Murilo de Aquino, e essa é a última lição desse trimestre de 2019. Já tem também já a revista da convenção também para o currículo de 2020, que o tema é Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão, do pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Então esse é para o próximo trimestre de 2020. Mas estamos encerrando nesse ano a última lição do trimestre de 2019. E eu já falei, Aqui a lição 13, crescimento espiritual e um alvo permanente. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um vídeo, um estudo. Senhor Deus, Pai querido, Deus eterno, na sua presença somos gratos. Agradeço aos ouvintes, ó Deus, desse vídeo, que ouvirão, ó Deus, que tem compartilhado conosco, os inscritos do canal, que o Senhor tenha abençoado cada um deles e que continue sempre abençoando eles, ó Deus, participando e interagindo conosco. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer e que esse evangelho possa atingir o coração do pecador, daquele que necessita de salvação. Sabemos que todos nós somos carentes da salvação de Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos estudar hoje o capítulo da carta de Pedro, o capítulo 3, todinho, São 18 versículos e está baseado nesse estudo. Não vamos ler o versículo todo o capítulo todo para, não pegar muito espaço, muito tempo. Vamos resumir o tempo e vamos direto à lição de hoje. A introdução diz assim: ao terminar suas orientações de forma amorosa, o apóstolo Pedro volta para a importância da palavra de Deus, em que o foco é a fundamentação das verdades contidas nas Escrituras, lembrando que todas as promessas de Deus se cumpriram, e este é justamente o motivo pela qual deveria pautar. Deus cumpre a sua palavra. Então, na pauta aqui, no estudo em foco aqui, é que Deus cumpre e vela pela sua palavra. A Bíblia diz que toda escritura é divinamente inspirada pelo Espírito, E o apóstolo Pedro, ele tem como base as verdades contidas nas Escrituras. Então, todo cristão, ele tem como base as verdades das Escrituras. Podemos perceber o encorajamento para os cristãos, o incentivo a uma vida cristã em crescimento constante, para refutar os ensinos errados dos falsos mestres e ter condição de fazer boas escolhas. Então, o autor está colocando, que nessa carta Pedro está encorajando os cristãos a sentir uma vida cristã em crescimento. Então, paulatinamente nós estamos desenvolvendo o nosso testemunho, a nossa vida diária com Cristo. Pedro estava preocupado em repetir ensinos que já anteriormente havia sido ensinado, seja por ele ou por algum dos apóstolos. Repetição de ensino era uma prática comum naquele tempo. O apóstolo Paulo mesmo disse: meus irmãos no Senhor, não me aborreço de escrever-vos
as mesmas coisas e a segurança para vós. Filipenses 3:1. Então, era costume dos apóstolos, das colunas, né, como Pedro, Paulo e outros, fazer sempre, renovar sempre a recomendação. Por isso que nós examinamos as Escrituras, sempre recorremos a ela, que é a nossa prática de regra e fé. Então aqui ele disse fazer boas escolhas, devemos fazer boas escolhas, né? E a boa escolha é permanecer na vontade de Deus. Já anteriormente havia sido ensinado. Não foi só Pedro, mas também outros apóstolos, né? E como na lição anterior, fala que aqui se não, tem uma dúvida se foi o Pedro ou o apóstolo Judas, né? Que um copiou, ou se os dois copiaram essas cartas um do outro. E diz assim, o progresso espiritual se fundamenta em algumas lições. Vejamos. Primeiro ponto, o crescimento espiritual pelo poder da palavra. Então, você quer se alimentar, quer crescer, quer se desenvolver espiritualmente, tem que examinar as Escrituras. A ênfase da carta está no despertamento dos cristãos a respeito de promessas feitas pelo Senhor no decorrer da história e como elas se cumpriram. Ele fala da necessidade dos cristãos se lembrarem das palavras anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento, que apontava para a vinda do Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, antes de Cristo vir a esse mundo, as Escrituras, a palavra de Deus, já estava apontando para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra ela testemunha do próprio advento de Cristo, ela está testificando de um acontecimento histórico. E nós vemos as profecias do Antigo Testamento se cumprindo plenamente na história e serve como fundamento para a igreja. Então a igreja, ela não tem só a base do Novo Testamento, ela tem uma base anterior, que é o Velho Testamento, toda a história do judaísmo falando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando culminou na vinda desse Messias aqui, que é o nosso Cristo, né? E disse assim, bem como para os não crentes, como uma advertência que todas as promessas de Deus se cumprem. Muitos não esperavam, muitos não criam nessa vinda do Messias, mas quando chegou o momento, né, que Deus assim enviou o seu Filho, eles puderam testificar que aquele era o Messias que deveria vir ao mundo. O apóstolo Pedro queria lembrar aos cristãos da criação dos céus e da terra, declarando, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, em consonância com Salmos 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito de sua boca, em Hebreus 1:3, diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho, por quem fez também o mundo e sustentando todas as coisas pela palavra de Deus, pela palavra do seu poder. Então, irmãos, a Bíblia, ela tem um conjunto de normas que faz com que tudo se encaixe. Você vê que em Hebreus fala que Deus estava falando pelos profetas. Mas nesses dias atuais, esses nossos dias, ou naqueles dias de Jesus, já estava falando pelo seu Filho. Quando nós vemos ali os apóstolos, né, Pedro, Tiago, João, subiram ali no monte da transfiguração, e a palavra foi, ouvi tudo que ele disser. Agora nós ouvimos não somente os apóstolos, mas ouvimos também a voz de Jesus, né? Eu queria lembrar-vos também do cumprimento da palavra de Deus na execução do juízo, no dilúvio, destruindo o mundo e todos os ímpios. Assim deveria saber que os céus e a terra estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Preste atenção na palavra. O apóstolo Pedro,
ele está fazendo uma advertência, né, sobre os acontecimentos que Jesus falou que ia acontecer. E lá em Mateus ele fala, né, da segunda vinda dele, em que haveria fomes, terremotos, maremotos, falsos profetas, né? Mas muitos não creram, e muitos não creem que esse mundo um dia vai ter fim. Mas ele disse aqui, o apóstolo Pedro diz, para o fogo guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não é para a destruição dos salvos, mas sim aqueles que rejeitaram. Eu pensando e analisando, meditando na palavra, quando nós lemos a palavra de Escritura, é assim, é como se fosse um testamento, né? Então, todos aqueles nomes escritos no testamento, né? Meu nome, outros nomes estão escritos, vão fazer parte de um testamento de Deus. Tem pessoas que ainda não inscreveram o seu nome no livro da vida e correm o risco de ficar fora do testamento de Deus. Porque a Escritura e o Testamento, né, como a palavra diz, Novo e Velho Testamento, você pode ficar fora desse testamento se não aceitar a palavra de Deus e a palavra do nosso Mestre Jesus. Segundo ponto, o crescimento espiritual confronta os incrédulos. Então nós falamos o crescimento espiritual pelo poder da palavra. O crescimento espiritual confronta os incrédulos. Todo tempo da vida vai ter pessoas que vão ser contrárias ao evangelho. Isso já é determinado já. Mas você já parou para pensar que você pode fazer parte desses que estão contra o mestre? E quão duro é recalcitrar contra os agrilhões do Senhor? Em vários momentos ao longo da história podemos constatar a presença dos zombadores, dos incrédulos, dos ímpios em relação às promessas de Deus. O apóstolo Pedro resiste sua ação junto aos cristãos, tentando persuadi-lo contra a tolice de acreditar em promessas que não se cumpriram. Ele dizia, o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Aqui, já naquele tempo, muitos já duvidam da segunda vinda de Jesus. Já não acreditam que Jesus vai vir. Mas olha uma coisa, a vinda de Jesus, primeiro tem que acontecer uma coisa que é a apostasia, apostatar da fé. Apostasia praticamente é quando há um esfriamento na fé. E nós já vemos várias nações esfriando que já não se falam no nome de Jesus. As igrejas se fecham, os templos não têm mais seu valor. Por quê? Porque estão frios na fé, estão na apostasia. A orientação e a advertência do apóstolo era para que seus leitores, ouvintes, tivessem alerta e vigilante contra os escarnecedores, zombadores que traria falsos ensinos. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui, não vou citar nada não, é só um comentário, né? Um grupo de pessoas, de humorista, fez uma crítica ao nosso mestre, né? Olha, Deus é Deus, e com Deus não se brinca. Todos sabem o que eu estou falando. É um grupo de humorista achando que tudo pode ser levado na brincadeira. A Bíblia sempre alerta sobre os zombadores. Vamos deixar com Deus. Deus é o justo juiz. E diz assim, contra os escarnecedores, zombadores que traria falsos ensinos. Simão J. Kismark diz que o escárnio não deve ser confundido com a zombaria. A zombaria retrata frivolidade, mas o escárnio é um pecado intencional. O que ocorre quando deliberadamente a pessoa mostra desprezo por Deus e seu Filho. Olha só. É exatamente o que aconteceu com esse grupo de humorista que acha que tudo tem graça, né? Às vezes tem coisas que não tem graça no humor deles, né? Infelizmente, eles entraram pelo caminho errado.
Pedro diz: não se esqueça disto, amados, de uma referência direta como o Senhor governa a história. Há certos acontecimentos no mundo que a gente para e pensa, como que pode Deus deixar acontecer isso? Por que aconteceu isso? Questiona a permissiva vontade de Deus. Não é que Deus quer, é que Deus permite acontecer. Permite para que o homem, ele mesmo, se autocorrija. E ele, infelizmente, ele não tem esse esclarecimento, né? E diz assim, presente, não se esqueças, amados, numa referência direta, como o Senhor governa a história. Deus é atemporal. O que é temporal? Temporal é que Deus, falando de Deus, né? Deus não tem tempo para ele. O tempo é um só, é o presente, né? Ele está no presente, no passado e no futuro. Nós não, nós temos passado, presente e futuro. Para ele o passado, presente e futuro são a mesma coisa. Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não vou falar que é o apóstolo Paulo, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele já estava prevendo essas coisas, né? Prevendo que muitos teriam a vinda dele como tardia. E o apóstolo Pedro, ele fala aqui, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Para Deus, não existe. Deus é eterno. Deus sempre vai existir, existe e existirá para sempre. Nós não. Nós temos um fim. Na visão dos escarnecedores, Deus está diferente em situação humana e o mundo estava à própria sorte. Isso aqui é da visão do homem, numa visão deísta, né? O mundo foi criado e abandonado e jamais acabará. Então, para essa seita deísta, né? É que o mundo foi criado, abandonado por Deus e jamais acabará, na visão deles. Mas não é o que a Bíblia diz. Não é o que o apóstolo Pedro afirma. A Bíblia atesta que Deus não demora para cumprir a sua palavra. Mesmo que nossa concepção esteja demorando. Deus tem um dia em que executará a sua vinda, a sua vontade soberana. Ele diz que será como a vinda de um ladrão à noite, de forma repentina, quando menos as pessoas estiverem esperando. Alguém já esperou a morte? Alguém planejou pela morte? Assim é a vinda do Senhor. Ninguém está se preparando para a vinda do Senhor. Mas aqueles que já de antemão foram avisados pelo Senhor, que orai e vigiai sem cessar, esses vão escapar, porque estão preparados para aquele dia. E muitos não têm se preparado para o dia do Senhor. Uns vão ser glorificados e receberá a coroa da vida eterna. Outros, infelizmente, o ranger de dente e a perdição eterna. O povo de Deus não será surpreendido na segunda vinda de Cristo, porque vive pautado pelos ensinos da palavra de Deus. Olha aqui, viu? E está preparado para qualquer dia e hora e estar para sempre com o Senhor na glória. Não esqueçam da palavra. O autor dessa lição está sempre frisando, né? Não esquecer, preste atenção na palavra de Deus. Agora ele bota aqui, não esqueça da palavra. Ele está frisando bem porque a palavra, ela vai se cumprir. Ela há de se cumprir na vida daqueles que esperam. E ele colocou aqui, né, dia e hora. Realmente nós não sabemos, pode ser agora, pode ser até ele mesmo fazendo esse vídeo aqui, que o Senhor pode vir e executar a sua obra redentora. Mas o dia e hora ninguém sabe. E quando ele estava aqui, nem o filho, nem ele mesmo sabia. Mas eu creio que agora, como um justo juiz, ele já sabe e tem um determinado dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele mesmo disse, né, em João 14, que ele iria para o Pai
e não nos deixaria órfãos. Ele vai cumprir essa palavra. Na verdade, Jesus Cristo, ele tem cumprido. Ele está presente na nossa vida diária, né? E muitas das vezes nós esquecemos disso. Que ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não devemos esquecer isso. Ponto 3. O crescimento espiritual fortalece na prontidão. Então, o crescimento espiritual pelo poder da palavra, o crescimento espiritual confronta os incrédulos, as pessoas que são contrárias ao evangelho, e o crescimento espiritual fortalece na prontidão. Um dos temas recorrentes nos ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos trata da necessidade de ver preparado para a morte ou para a triunfante volta de Jesus. É o que eu já tinha antecipado, né? O cristão vive dois momentos. Ou nós devemos estar preparados para quando o Senhor nos chamar pela morte, ou quando ele vier a trombeta tocar e nós estejamos preparados para subir com ele nos ares. A preparação para o encontro com Deus no Antigo Testamento era algo de muita importância e levado a sério pelo povo de Deus. No Antigo Testamento, a ideia não é se preparar para um dia especial de festividade, rituais ou cerimoniais, mas viver preparado a cada dia, como sendo o último dia vivido nesta terra, compreendendo que um dia a morte chegará e não sabemos quando será. Então há necessidade de viver preparado para estar com o Senhor eternamente. A vida diária do cristão não deve ser pautada em altos e baixos, mas em uma linha linear, assim, em um só patamar, né? Nós devemos procurar andar nesse segmento. Prontidão e vigilância são advertência para os discípulos de Jesus. Então devemos sempre estar preparados. Um soldado na guerra, ele não pode vacilar, porque ele pode ser atingido. E nós estamos nessa guerra espiritual. A fim de que aproveite ao máximo para servir e honrar o Senhor a cada dia com alegria. Pelo fato de não se prepararem, muitos vivem na negligência da omissão. Deixam para depois o compromisso mais profundo com o Senhor. Adia o aspecto da preparação, deixa passar o tempo com as banalidades. O Senhor Jesus, no sermão profético, em Mateus 24 e 25, proferiu vários ensinos com exemplos sobre a necessidade da preparação. Jesus virá e nós esperamos sua vinda. Irmãos, nesses dias atuais, eu não sei se os irmãos têm percebido, mas normalmente a pregação, os sermões, não têm sido sobre a necessidade de preparar para a vinda do Senhor. Tem pregado muitas coisas, mas não a preparação de um dia que Cristo virá. Estamos chegando quase no tempo do fim, e nós vemos pelos sinais. Os sinais do tempo nos apontam a isso. Muitas coisas acontecendo. E coisas espantosas, né? Coisas simples não, coisas espantosas. Mas as pessoas parecem que estão num sono espiritual. Diante de todo o exposto, Pedro deixa os escarnecedores zombadores de lado e foca nos cristãos, para que reflita sobre a importância de suas vidas, a motivação que impulsiona a caminhada, as mudanças que se fazem necessárias. Enfim, o fim está próximo, né? Já desde aquele tempo, a preocupação do apóstolo Pedro de deixar bem claro que ele já estava com a vida bem próxima da sua partida também, e ele já falando aqui do fim está próximo, né? Se naquela época já estava próximo, irmão, quanto mais hoje, que a cada dia nos aproximando mais da nossa salvação. Este mundo vai terminar. Como devemos aproveitar a nossa vida? Que tipo de pessoas devemos ser? A ordem é que vivamos em santidade e piedade, para que haja empenho na busca de uma vida agradável diante de Deus, não importando o dia e hora da volta de Jesus, pois o cristão vive de maneira imaculada e irrepreensível para Deus todos os dias, né? Devemos buscar a santidade, devemos buscar, porque Deus é santo. E nós queremos fazer parte desse reino, então temos de ver
e honrar a Cristo com santidade. Quarto e último ponto, que diz assim: o crescimento espiritual é alvo permanente. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é o reino do céu. Nosso destino é morar com Deus. Devemos permanecer. O autor retoma o ensino principal da carta com foco no conhecimento, nas condições ideais para vencer os falsos ensinos e os falsos mestres. Muitos estavam se desviando da palavra, por não conhecer a palavra. Mas o apóstolo Pedro ele fez questão de trazer novamente os cristãos ao ensino sistemático da palavra. O recurso que cada cristão tem para progredir na vida espiritual é buscar na inerrante, infalível, inspirada, divina palavra de forma constante e permanente. Não há, irmãos, como nós termos uma vida cristã sem buscar os ensinamentos proferidos por Cristo. Porque já está impresso, já está programado ali o que nós devemos fazer, o manual cristão. É isso aqui, ó. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o manual do crente. Não vamos pautar a nossa fé na filosofia vã. Não vamos. Não vamos ficar pensando coisas extraordinárias. Não, aqui já tem tudo. Tem tudo para quem quiser ter salvação. Porque essa palavra, nós chamamos de Bíblia, nós chamamos da palavra de Deus, nós chamamos das escrituras sagradas, né? Então, Velho e Novo Testamento, o testamento que Deus deixou para os seus filhos. Quando você lembra de testamento, você lembra de quê? De herança. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Vamos morar com Cristo no céu. Para evitar ações contrárias dos homens abomináveis que atuam dentro das igrejas para proliferar o engano e conduzir pessoas para o caminho errado. Cada cristão precisa ter cuidado, viver vigilante, tendo a consciência de que o foco precisa estar na palavra de Deus, nos ensinos recebidos pelas escrituras, rejeitado toda tentativa de menosprezar Deus, Jesus e sua palavra ou qualquer um dos seus apóstolos, né? Nós devemos combater as falsas heresias. Hoje tem muitos falsos entrando adentro das igrejas para corromper os bons costumes. Nós só combatemos com a palavra, não tem outro modo. O alvo permanente para o cristão é o crescimento com dois aspectos muito importantes, graça e conhecimento, sabendo que ambos vêm de Deus, para nós, na pessoa de Cristo. Não adianta conhecer a verdade de forma teórica, né? Não. Tem embasamento bíblico de forma sistemática, mas negligenciar a vida espiritual. A palavra e nosso bom testemunho, né? As disciplinas espirituais e viver de forma santa, piedosa. É preciso ter conhecimento da palavra para produzir proximidade, intimidade com Jesus. Assim as duas coisas acontecem. Conhecimento bíblico se manifesta na vida prática. No nosso cotidiano, na maneira de nós se comportarmos diante da sociedade, né? E quando nós só lemos e não executamos a palavra, nós se tornamos hipócritas. Aquilo que cremos será desenvolvido através das nossas atitudes e comportamento. Meu irmão, meu amigo, chegamos mais um fim da palavra aqui, da revista, né? Palavra e Vida. E agora eu quero concluir aqui. Os cristãos são chamados por Pedro de amados, mas ao mesmo tempo são advertidos, uma vez que deseja que sejam vitoriosos na vida cristã, ele os encoraja. Primeiro, a ser lembrado constante da palavra de Deus, seja pelos profetas ou pelos apóstolos. Segundo, não se esquecer do cumprimento da palavra e das promessas ao longo dos séculos, especialmente com o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Olha, a história, só um trechinho aqui, a história é contada, todo mundo fala isso, antes e depois de Cristo. Até os ímpios sabem disso. Terceiro ponto,
e fazer o esforço para viver neste mundo, mal aguardando a triunfante volta de Jesus de maneira santa, irrepreensível, imaculada e por fim. Olha, nossa morada eterna não é aqui. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, sabemos que a nossa morada está nos céus. E o último ponto aqui é a estabelecer como alvo permanente a busca pelo crescimento espiritual através da disciplina espirituais, da vitamina que nós podemos dizer Bíblia e oração. O BO, né? Bíblia e oração. Meu irmão, meu amigo, nós devemos sempre esperar a vinda do Senhor com alegria, com desejo, com ardor no coração, sabendo que daqui a pouco, não sabemos o momento nem a hora, mas estaremos nos braços do Mestre querido. Meu amigo, meu irmão, fique com Deus. Até o próximo estudo. Creio que o próximo estudo vai ser o ano que vem, né? Porque a revista ainda não chegou e já temos, né? Vai ser muito maravilhosa falar dessas doutrinas, né? Maravilhosas. Em nome de Jesus, eu te agradeço.